Olá, meu nome é Mônica Fraga e na aulinha de hoje nós vamos fazer a famosa limpinhas e sujinhas, né? Então, de um lado você coloca a roupa limpa e do outro lado as usadas. Eu coloco usada, eu não gosto de pôr sujinha, eu acho melhor colocar usada. Então, fica a seu critério também. Se você quiser e tiver como bordar, você pode bordar usadas e limpas, ou limpinhas e sujinhas, aí tanto faz, tá? Agora, se você não tiver a bordadeira, você pode colocar de um lado uma estampa e do outro outra estampa, aí também só para diferenciar. Ou zíper de cor diferente, alguma coisa que diferencie as lingerie limpas e as usadas, tá bom? Então, é super fácil, super prático. E meia horinha a gente faz. E você sabe, né? O forro, um não encontra com o outro, ó. Você pode colocar de um lado e do outro. Eles não têm comunicação entre uma e outra, ó. Tá? E eu coloco também o zíper assim, olha. Um fechando para um lado, o outro fechando para o outro. Mas tudo fica ao seu critério. Você que sabe, você que escolhe o que você prefere do seu jeito que fica melhor, tá bom? Então, vamos fazer que em 10 minutinhos a gente faz rapidão, tá? A medida é 25 por 35. Então, você vai cortar 2 vezes no tecido principal e 4 vezes no forro, tá? Então, eu vou te mostrar aqui, ó. 2 vezes no tecido principal, já com a manta. Eu já passei uma costurinha de segurança aqui na volta toda. Então, é 25 por 35, ó. Os dois. E os 4 forrinhos na mesma medida, tá bom? 4 forrinhos. O zíper de mais ou menos 38, 39 centímetros. E 2 cursores. Os 2 cursores. E eu fiz essa faixinha pra pôr no cursor, pra ficar bonitinho, né? Então, eu coloquei uma faixinha de 5 centímetros, dobrei no meio, bem no meinho, abri. Aí, esse vinco que ficou aqui no meio, eu encontro uma borda lateral aqui e a outra borda lateral aqui. Tá vendo? Ficou assim. Aí, eu dobro de novo e fica essa faixinha mais estreita. Agora, a gente passa uma costurinha bem na beiradinha dos dois lados e depois eu corto pra pôr no cursor do zíper, tá bom? Então, vamos fazer essa parte primeiro, que é o mais facinho. Aqui, ó. Vou passar uma costurinha em cada lateral, só pra ficar bonitinho. Isso daqui também é opcional, tá? Você pode também, ao invés de fazer isso, amarrar uma fitinha. Também fica bem bonitinho. Agora, vou passar do outro lado. Um retrocesso. E aqui, olha, eu vou cortar no meio pra usar para os 2 cursores, tá? Então, agora eu corto aqui no meio. Eu não vi quantos centímetros tem, deixa eu ver quantos... 30 centímetros, tá? 30 centímetros por 5 de largura. Aí, cortei no meio, agora eu coloco aqui, ó, nos 2 cursores, pra ficar bem bonitinho, ó, pra dar uma diferença. Pode pôr agora ou pôr depois, tá? Coloca assim e faça uma costurinha aqui pra ele não ficar solto. Deixa eu aproveitar, já vou deixar tudo pronto. Aí, foi um. E agora eu vou pôr no outro. 5 centímetros pro cursor maior, tá? Se você for usar aquele cursor menorzinho, mais estreitinho, aí você põe 3, né? Pra ficar mais estreitinha. Senão ela fica muito larga, tá bom? Deixa eu só acertar aqui que ele dobrou. Dá um retrocesso pra ficar bem reforçada e corta o excesso de linha. Pronto. Olha que bonitinho. Só fazer uma gracinha, tá? Então, os 2 cursores já estão prontos. Então, agora vamos começar a trabalhar. Então, eu pego uma das partes,
qualquer uma. Aqui, como eu bordei, então eu tenho que prestar atenção no bordado, né? Vou colocar, posso destacar o zíper, pra entender melhor. Eu vou colocar uma metade de cada lado, tá? Então, eu vou colocar direito do zíper com o direito do tecido principal. Deixa eu pegar meus clipes. Aqui, ó. Já coloco clipes. Aí, eu vou aproveitar que já tenho clipes aqui e vou colocar o forro, tá? Mas se você quiser colocar, passar uma costurinha por vez, primeiro prendendo o zíper, depois prendendo o forrinho, também pode ficar à vontade, ó. Então, eu coloquei o direito do zíper, olhando para o direito do tecido principal. E aqui já tem a manta, tá bom? E eu já fiz a costurinha de segurança para a manta não ficar escapando. Agora, eu pego um forro e sobreponho. Esse meu forro não tem direito, não tem avesso. Mas se tivesse, eu ia colocar o direito do forro, olhando para o direito do tecido principal. Como o clips já tá aqui, eu já aproveito e prendo o forro aqui também. Assim. Então, fica todo mundo preso. Tanto o forro, zíper e tecido principal, tá? Pela manta, pelo lado de trás da manta, eu vou passar essa costurinha. Sempre, sempre, sempre com retrocesso, no início e no final. Passa a costura reta. Ajeita se precisar. Isso. E dá o retrocesso no final. Agora, o que a gente faz? Pega esse forro, joga ele lá pra trás. Nós vamos rebater essa costura. Então, você empurra bem ele aqui, deixa aqui bem esticadinho, olha, pra passar a costurinha pra rebater. Porque assim esse forro não sobe e não atrapalha na hora de abrir e fechar o zíper, tá bom? Então, deixa bem esticadinho. Se você preferir, você pode pôr até um alfinetinho aqui pra não correr o risco dele subir, tá? E rebate essa costura. Vai esticando o forrinho atrás. E vai costurando. Pronto. Rebatemos a costura. Ficou assim, ó. A costura rebatida. E o avesso tá aqui. Peraí que tem uma linha aqui. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa nessa parte aqui de baixo, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado com esse forro que já colocamos. Então, você pega, separa o forro do tecido principal, pega aquela outra metadinha do zíper e coloca do mesmo jeito. Direito com direito, alinha. Deixa tudo alinhado, vai prendendo com clipes. E depois você coloca o forro. Ó, o forro que já está costurado, ele fica solto, ele fica separado, tá? Nós não vamos mexer com ele. Então, vai ser só aqui. Exatamente como nós fizemos desse lado, nós vamos fazer aqui na parte de baixo, tá? Direito do zíper, olhando pro direito do tecido principal. Pega o outro forro, o segundo forrinho, sobrepõe direito, olhando para o direito. Aproveita que o clips já tá aqui e prende ele também, esse forro. Aí. Ó, tá vendo? Aqui só tem a manta e desse lado tá o tecido principal, olhando para o direito do tecido do forro. E o zíper no meio, tá bom? Pela manta, nós vamos fazer a mesma coisa. Passar a costura prendendo todo mundo. Que assim evita do tecido esticar também. Por isso que é melhor passar a costura pela manta, tá? Não tem jeito, o tecido sempre dá uma esticadinha.
e retrocesso. Aí agora ficou assim, né? Costuradinho, que a gente vai fazer do mesmo jeito. Pega o forro, joga ele lá pra trás, acerta aqui e vamos rebater essa costura. Com o forro bem esticadinho, pra ele não embolar aqui atrás, tá? Então, puxa bem, estica bem ele, pra gente rebater essa costura. Se precisar, pode até alfinetar, não tem problema. Eu vou puxando assim, ó. Aí ele evita de subir, tá? Mais um retrocesso. Pronto, esse lado já terminamos. Então, ficou assim, ó. Uma metade de zíper com forro de um lado e na parte de baixo outro forro e outra metade do zíper, tá? Então, ele ficou assim, abrindo, ó, um forro para cada lado e o avesso dele só a manta, tá? No meio. Nós vamos fazer exatamente igual na outra metadinha. Então, vou deixar aqui, vou destacar o zíper, esse pano aqui desfia. Ó, vou destacar o zíper, então, vou colocar uma metade do zíper, direito dessa metadinha, olhando pro direito do tecido principal, vou prender. Prende direitinho, pego o forro, terceiro pedaço do forro. Então, direito do forro, olhando pro direito do tecido principal. Aproveita que já tá com o clips aqui, prende. Vai distribuindo direitinho. Aí. Agora, a gente vai passar a costurinha aqui, ó, pelo lado da manta, com a manta pra cima, pro tecido não esticar. Sempre com retrocesso no início e no final, tá? Chega aqui no cantinho, acerta. E corta o excesso. Tá vendo? Passamos a costurinha. Agora, do mesmo jeito, eu pego o forro, jogo ele lá pra trás, deixo bem esticadinho pra rebater a costura. Ó. Então, esse procedimento a gente vai fazer 4 vezes, né? Estica bem. Se você quiser até passar com ferro também, pode passar. Mas só de ir esticando assim já resolve, tá? Pronto. Corta a linha. E aqui na parte de baixo, a mesma coisa, ó. Ficou assim. Agora, vamos pegar a outra metade do zíper, colocar direito do zíper, olhando pro direito do tecido principal, separa o forro fica solto, prende. E isso daqui também você pode fazer de diversos tamanhos e diversas utilidades, tá? Você pode colocar até para notebook isso também. Tablet. Cadê o meu outro forrinho? Aqui, ó. Direito do forrinho, olhando pro direito do tecido principal. Retrocesso no início e no final. Vai passando a costurinha, vai ajeitando.
E agora, do mesmo jeito, a gente pega o forro, joga ele lá pra trás e vamos rebater essa costura. Retrocesso. E retrocesso. Prontinho. Então, olha, ficou assim de novo. Um forro para cada lado e o avesso só assim, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos pôr o zíper, o cursor do zíper, né? Então, você pode colocar direito com direito e tentar colocar assim, com ele desse jeito, ou deixar na posição já certa, ó. Manta com manta e os forros, dois para um lado e dois forros por outro, tá? Só que aí a gente vai ter que enfiar ele aqui dentro, o forro, para poder colocar o cursor, tá bom? Então, eu vou ver a posição que eu quero que fique meu bordado. Eu vou fazer invertido, eu quero que ele fique invertido. Quero que eu veja assim, assim e assim. Peraí, quero assim, ó. Tá vendo, ó? Limpo pra cá, usado pra cá, tá? Eu quero que eles fiquem assim. Então, nessa hora que eu tenho que ver a posição do meu bordado. Se você não fizer questão, então deixa os dois, se você virar, os dois vão estar no direito. O meu não, vai estar esse de ponta cabeça e esse do lado certo, tá? É assim que eu quero, porque na hora que a gente vira, ele fica na posição certa. Então, eu coloquei assim, os forros vão ficar lá dentro para não me atrapalhar. Eu vou alinhar aqui, ó. Os dois vão ter que ficar na mesma posição para colocar o cursor. E outra, assim, coisa que me facilita na hora de colocar o cursor é o zíper tá do mesmo tamanho. Então, as duas pontinhas estando na mesma altura, para mim fica mais fácil, tá? Só que aqui tem bastante volume. Então, eu pego o direito do zíper, que é onde tá o puxador, coloco só um biquinho no zíper e com ele assim, enviesado, eu entro do outro lado, também só a pontinha, tá? Aí, eu vou com o indicador, eu vou empurrando, com esse indicador aqui, ó, eu vou empurrando o zíper e aqui eu faço uma pinça, assim, com o dedo, pra dar firmeza aqui no zíper, porque ele é mole, né? Então, aí eu vou empurrando devagarzinho, ó, ele entra. Vou até o fim, tiro e faço tudo de novo, tá? Coloco só um biquinho com ele deitadinho assim e coloco outra pontinha com ele também deitadinho. Só que a gente não pode esquecer que os dois tem que entrar na mesma altura, tá? Peraí. Só uma pontinha e só uma pontinha. E com o indicador você vai empurrando os dois pra entrar com o mesmo tanto, né? Não pode ficar um maior que o outro. Aí, agora já começou a enroscar que tá desfiando aqui o zíper, ó. Quando desfia, tem que cortar uma pontinha, senão ele não entra de jeito nenhum. Aí. Pronto. Aí, ele vai ficar aqui no meinho, tá? Então, desse lado, eu entrei assim. Agora, eu gosto de deixar os cursores desencontrando, tá? Então, pra pôr o outro, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pôr os forros tudo aqui pra dentro. Pode ficar tudo bagunçado, não tem problema. E vou alinhar aqui desse lado. Então, eu só vou olhar aqui. Ele entrou daqui, eu vou entrar agora daqui pra ele ficar desencontrar, tá? Ó, os dois estão na mesma direção, tá no mesmo comprimento. Vou pegar o cursor, vou colocar só uma pontinha de um lado e só uma pontinha do outro. Com ele deitadinho. Aí, com o indicador, eu vou empurrando e apoiando aqui embaixo, tá? Entrou, puxa tudo. E faz tudo de novo. Só um biquinho. Só outro biquinho. Os dois tem que estar na mesma altura. E vai forçando um pouquinho. Pronto. Entrou.
Então, agora eu tenho um fechando para um lado, outro fechando para o outro, assim que eu queria, tá? Então, nós vamos desvirar. Desvira, com cuidado para ele não abrir. Assim. Aí, como que você vai separar agora? Agora, você vai colocar 2 forros do seu lado direito, 2 forros pro seu lado esquerdo e só a parte que tem a manta que vai ficar aqui no centro. Vai ficar bem centralizada aqui, tá? Agora, a gente vai ter que acertar o zíper, assim, para ele ficar bem certinho, pra gente poder fechar o forro, tá? Então, eu vou prender com um alfinete, deixa bem esticadinho e prende com alfinete. É só essa parte da manta por enquanto, que eu tô fechando. Prendi aqui em cima, prender aqui embaixo também. Se der alguma diferença, depois a gente refila, não tem problema, tá? Se ficar assim, ó, quer ver, ó? Tá vendo? Deu uma diferencinha aqui. Depois, na hora de costurar, a gente refila, não tem problema, tá? O zíper vai ficar virado, vai ficar tombado, o excesso do zíper vai ficar aqui pro forro. Então, consequentemente, o forro, ele vai ficar, uma parte vai ficar um pouquinho maior que a outra, tá? Também não tem problema. Alfineta. Põe bastante alfinete aqui pra não ficar torto. Acertou de um lado, alfineta do outro lado. E aqui onde tá a manta com zíper, você acerta também, tá? E do outro lado a mesma coisa. Deixa mais ou menos alinhado. Se ficar maior, não tem problema. Põe os alfinetes. Assim. E assim. Então, ficou 2 forros pro lado direito, as 2 mantas no meio e 2 forros pro lado esquerdo, certo? Agora, nós vamos passar uma costura na volta toda, mas deixando uma abertura aqui embaixo pra gente poder desvirar, tá? Então, você tanto faz o lado que você quer. Pode ser do seu, qualquer lado. Você escolhe aí um que você achar melhor e passa a costura. Então, deixa eu pôr pra cá. Vou começar aqui. Não pode ser uma abertura muito pequena, porque aqui tem bastante volume, né? Dá um retrocesso. E vem. Esse meu tecido, o ideal é passar um zigue-zague na ponta, porque ele tá desfiando muito. Aqui onde chega o zíper, vem devagar. Dá um retrocesso para ele não correr o risco de abrir e continua. Chegou o outro zíper, com cuidado. Retrocesso em cima dele. E continua. Com a agulha abaixada, você levanta o calcador, vira o tecido, ó. E continua a costura reta. Aqui pode costurar tudo. Chegou aqui na outra pontinha, com a agulha abaixada, levanta o calcador e vira o trabalho. Sobe a costura. Chegou aqui no zíper, ó, arruma. Dá um retrocesso e vem embora. O outro zíper. Chegou na outra pontinha, vira, não esquece que a gente tem que deixar a abertura, e não pode ser uma abertura muito pequena, senão ele não passa. Opa! Chegou meu ajudante. E aqui agora é só tirar os alfinetes.
A gente tira os alfinetes com cuidado. Você vai deitar aí. Ó, tira tudo. Aqui tem bastante. Vê se costurou, passou a costura em cima de todo mundo, porque como às vezes dá uma diferença de tamanho, né? Pode ser que ficou alguma coisa sem costurar. Então, você passa uma... Aí, ó, vê se ficou tudo certo. Tira, corta o excesso do zíper. Eu sempre corto o excesso do zíper. Se precisar refilar, você já refila. E aqui, eu também gosto de queimar. Então, eu pego o isqueiro e queimo o zíper, tá? Pra ele não desfiar. Eu queimo as quatro pontinhas, ó. Do zíper. Pronto. Certo? Agora, onde nós deixamos a abertura, você pega, abre o zíper lá dentro. Você vai ter que abrir os dois zíperes, tá? Acha ele. Abriu um, agora acha o outro. E abre o outro. Aí, você vai pegar aqui o forrinho, ó. Esse outro forro e vai puxar. Vai puxando. Tá vendo? Por isso que ficou bastante volume. Tem que ser uma aberturinha maior. Ó. E já tá pronta. Acerta aqui o forro. Acerta o forro, ó. Com a mão lá dentro, você já pode ir até acertando aqui os cantinhos. Se você quiser pegar o hashi e arrumar os biquinhos, também ajuda bastante. Assim, ó. E aqui eu já vou fechar essa abertura, porque senão eu esqueço. Então, você já coloca esses fiozinhos tudo lá pra dentro, ó. Deixa bem alinhado. Vou puxar aqui com a agulha o cantinho que ficou a pontinha lá pra dentro, ó. Acertando. E já vou passar uma costurinha aqui pra fechar essa abertura, ó. Tá vendo? Dou uma vincadinha aqui. Se eu conseguir, né? Aí, ó. Faz um retrocesso e faz essa costura bem na beiradinha, tá? Fica a linha da mesma cor, ele quase não aparece. Aí, já fechei. Tira o excesso de linha. Aqui o outro forro, deixa eu acertar ele também, que eu não acertei ainda. Eu pego um alfinete, ó, pinico aqui, vou puxando o tecidinho, ó. Tá vendo? Aí o biquinho vem tudo pra fora. Ó. Vai acertando. Aqui também. Já era pra ter feito antes, com a abertura ainda lá. Porque aí você já enfia o palitinho, fica mais fácil, tá? Aí, ó. Pronto. Já tá tudo pra fora, então ficou assim, ó. Um forro pra cada lado. Aí você só coloca, acomoda ele lá dentro, estica assim, bem com as duas mãos, ó. Ele fica bem esticadinho lá dentro, ó. E agora do outro lado você faz a mesma coisa. Estica bem o forrinho lá pra dentro. Ele fica lisinho, não fica nem embolado, viu? Os dois lados ficam bem lisinho, ó. Um lado e o outro. Agora, você fecha o zíper. Eu fechei ele para um lado e fechei o zíper para o outro. E tá pronto, só limpinhas e usadas. Olha, que belezinha que ficou. Tá certo a posição aqui. E assim que eu gosto, ó, um zíper fechando para um lado, o outro zíper fechando para o outro, tá bom? Rapidinho, né? Ó, meia hora nós fizemos
essa peça. E como eu falei, você pode fazer de vários tamanhos. Se quiser fazer menorzinha, a técnica é a mesma. Eu fiz até carteirinha pequenininha também desse jeito, com dois zíperes, tá? E fica bem legal. Olha que bonitinho. Dá pra usar bastante, né? Aí, inclusive, pra gato brincar. Olha que bonitinho. Espero que vocês tenham gostado, viu? Até o próximo.